Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os anelídeos. Esse conteúdo está nas páginas 234 até a página 237. Vamos lá? Anelídeos. Os representantes desse filo são animais de corpo mole, formado por uma série de anéis, característica que deu origem ao nome do filo, anelus, que em latim significa pequeno anel. Os anelídeos podem ser encontrados em diferentes ambientes, como mares, rios, lagos e solos úmidos, e também se relacionar com outros seres vivos, como por meio do parasitismo. O corpo dos anelídeos apresenta comprimento variável, desde poucos milímetros até alguns metros. A maioria deles apresenta cerdas recobrindo o corpo, as quais auxiliam na movimentação do animal e na sua fixação no substrato. Os animais desse filo podem ser divididos em 3 classes diferentes: os oligoquetas, os poliquetas e os hirudíneos. Essa classificação, ela leva em consideração a quantidade de cerdas que existe no corpo desses animais, tá bom? Então a gente vai conhecer cada grupo desse. O primeiro grupo, o grupo dos oligoquetas. Os oligoquetas são anelídeos com poucas cerdas por anel e que vivem na água doce ou no solo. As minhocas fazem parte desta classe. Elas têm corpo cilíndrico e com extremidades mais finas. Em uma das extremidades encontra-se a boca e na outra o ânus. Na fase adulta, elas podem ter, em média, 150 anéis. Alguns desses anéis são diferenciados, formando o clitelo, responsável pela secreção de um material que abrigará os ovos. Os oligoquetas apresentam um sistema digestório adaptado para uma dieta de matéria orgânica em decomposição. As minhocas, as representantes desse grupo, literalmente comem seu caminho pelo solo, ingerindo e retirando os nutrientes de que precisam. Elas liberam aquilo que não foi digerido, com o muco secretado pelo trato digestório, que ajuda na fertilidade do solo. As minhocas também atuam garantindo a aeração da terra, sendo, portanto, muito valorizadas na agricultura. O segundo grupo é o grupo dos poliquetas. Destacam-se por apresentarem uma grande quantidade de cerdas. Os representantes desse grupo apresentam apêndices conhecidos como parapódios, os quais são repletos de cerdas e assemelham-se a remos. Os parapódios atuam promovendo a locomoção e respiração em algumas espécies. Esses animais, em sua maioria, apresentam sexos separados, fecundação externa e o desenvolvimento indireto, ou seja, observa-se a presença de larvas. São encontrados no ambiente marinho. E o terceiro grupo dos anelídeos são os hirudíneos. Nesse grupo, as cerdas não são observadas e estão incluídas as sanguessugas. Alguém aí já viu uma sanguessuga? Algumas espécies de sanguessugas são parasitas e alimentam-se temporariamente do sangue de alguns animais. As sanguessugas que apresentam esse hábito possuem mandíbulas, que parecem lâminas e ajudam a cortar a pele do hospedeiro. Elas liberam uma substância anestésica e, com isso, o hospedeiro não sente dor enquanto o sangue está sendo sugado pelo animal. A reprodução dos hirudíneos é semelhante à dos oligoquetas. Esse tipo de anelídeo também apresenta clitelo. Dos grupos que estudamos até o momento, os anelídeos são os primeiros a apresentar sistema circulatório fechado, ou seja, em que o sangue circula no interior de vasos sanguíneos. Assim como os vertebrados, os anelídeos têm sangue vermelho, graças à presença da hemoglobina, um pigmento que auxilia o transporte do gás oxigênio pelo corpo.
Nos anelídeos, o sistema digestório ele é completo, ou seja, ele inicia pela boca e termina no ânus. Eles têm diferentes hábitos alimentares, podendo ser herbívoros, carnívoros ou detritívoros, que são aqueles animais que se alimentam de matéria orgânica presente no solo, como os restos de vegetais. O sistema respiratório, dos anelídeos, as trocas gasosas acontecem principalmente por meio do revestimento do corpo do animal, ou seja, a troca gasosa acontece pela pele. Se você observar um oligoqueto, como a minhoca, vai perceber que esse revestimento é úmido graças à produção contínua de muco. Para que essa umidade seja mantida, é essencial que os oligoquetas vivam em ambientes úmidos, evitando o ressecamento do revestimento corporal. Em muitas espécies de poliquetas, no entanto, não são observadas a respiração pela pele, e sim através de brânquias, estruturas especializadas para a respiração. E como é a locomoção dos anelídeos, Eles podem se locomover de diferentes maneiras, mas sempre auxiliados pelas cerdas, pelos músculos ou pelas ventosas. No caso aqui a gente tem o exemplo da locomoção da sanguessuga, que é feita com o auxílio das ventosas. Ela fixa uma ventosa e gruda a ventosa do outro lado e vai fazendo esse movimento aí até conseguir se movimentar. Da minhoca é um pouquinho diferente, que atua os músculos do anel, ele vai contraindo e relaxando e fazendo a movimentação da minhoca ao longo da terra. E a reprodução dos anelídeos, como que ocorre? A reprodução dos anelídeos pode ocorrer de maneira sexuada ou assexuada. No primeiro caso, a fecundação pode ser externa, com liberação dos gametas no ambiente onde ocorre a fecundação. Esse tipo de reprodução é observado nos oligoquetas e nos poliquetas, tá? E também pode ser a reprodução sexuada, que envolve a fecundação interna que acontece nos hirudíneos. Ou então, a reprodução pode ser sexuada e assexuada, como é observado nos poliquetas, tá bom? Então vamos conhecer como que ocorre a reprodução nas minhocas. Olha aí. Então, duas minhocas, elas se emparelham, seus poros genitais liberam os espermatozoides, que são trocados entre esses indivíduos. Lembrando que as minhocas são hermafroditas, mas elas não podem se autofecundar. Ela precisa de outro indivíduo para poder fazer a troca de gameta. Em seguida, os animais eles se separam e ocorre a produção de um casulo por uma região chamada clitelo. Nesse casulo são liberados os óvulos. O casulo desliza pela parede do corpo e recebe os espermatozoides provenientes do parceiro. Esses espermatozoides fecundam os óvulos presentes no casulo. O casulo, com os ovos fecundados, continua a percorrer a parede do corpo do animal, passando por sua cabeça até ser eliminado no solo. No solo, os embriões eles utilizam os nutrientes presentes e acabam se desenvolvendo. Em algumas semanas, indivíduos jovens, semelhantes aos adultos, eclodem dos ovos. E aí, vocês sabiam como que acontecia a reprodução das minhocas? Interessante, né? Pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês sobre os anelídeos. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para curtir esse vídeo, para seguir o meu canal também. E se puderem, coloque o nome e a sala nos comentários aqui, para eu saber que você assistiu esse vídeo. Obrigada, e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os moluscos, tá? No próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!